Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Rodrigo Batalha, consultor em comportamento e saúde mental. Minha formação é neurociência cognitiva, sou autor também de 3 livros e eu estou aqui para ajudar as pessoas do mercado financeiro, traders, enfim, todos aqueles investidores a entender um pouco o sentimento de medo, né? A gente está no meio de uma epidemia, o que mais se vê e o que mais domina as pessoas hoje é o medo. O mercado financeiro não é diferente, ao contrário. O mercado financeiro trabalha com muita especulação e o medo é um dos fatores mais presentes, né, no mercado financeiro, nos investimentos. E como autor de um primeiro livro do Brasil sobre medo, eu vou falar um pouco sobre ele, como ele atua, e para isso eu vou utilizar um ciclo que eu criei que se chama ciclo de potência, que facilita muito a compreensão da ação, não apenas do medo, mas de todo o potencial emocional do ser humano. Ok? Esse ciclo eu apresentei no meu último livro chamado O Poder das Expectativas, tá? Então a gente precisa entender que é um ciclo criado para ficar didática a explicação e você tentar ter uma compreensão de uma maneira com que se move, né, a mente humana, como ela funciona e tem uma tendência a gerar determinados resultados. O que aconteceu foi que eu recebi uma pergunta de um cliente que vem tendo dificuldades no mercado financeiro, vem perdendo oportunidades importantes durante esse momento de muita volatilidade. Então ele perdeu uma ação que cresceu 9%, depois ele perdeu a oportunidade de investir em uma outra ação e perdeu 8%. E ele me procurou muito preocupado, porque ele falou, olha, eu tenho algo que está me prendendo. Então esse algo se chama medo. E o que estava prendendo ele, na verdade, não era apenas um medo. Era um medo baseado numa grande expectativa de investimento. Ou seja, ele tinha uma expectativa de investir um valor muito alto. A gente tem medo quando a gente foca num valor muito alto para investir. Se você vai focar num valor muito baixo, o seu medo diminui proporcionalmente. Isso tem uma relação muito grande com o quê? Com as expectativas. A projeção que a gente faz, né? Afinal de contas, expectativa nada mais é do que esperar, né? E esperar nada mais é do que não ter autonomia de decisão sobre algo. Você não pode fazer a ação valorizar ou desvalorizar. Então a expectativa ela tem uma relação direta com o quê? Com impotência, né? Você só espera por algo que você é incapaz, né, de fazer com que se realize imediatamente. Você só espera o ônibus porque você é incapaz de fazer o ônibus sair na hora que você quer. Você só espera o avião porque você é incapaz de fazer o avião decolar na hora que você quer. Então, quando a gente tem expectativa, né, de uma ação subir ou descer, a gente, na verdade, está refém do medo. E isso porque nós não temos a capacidade, a autonomia, né, nós não temos o potencial, né, necessário para fazer com que aquilo aconteça no momento que a gente espera. Ou seja, a expectativa é igual à impotência, né, que tem uma relação direta com medo, porque se você espera que o dia amanheça com sol, é porque você provavelmente tem medo que amanheça com chuva, ok? Então é importante ter essa primeira compreensão. Eu expliquei para ele então, se você quiser pegar uma caneta e anotar, o que eu vou apresentar agora, talvez fique muito mais fácil para você entender. Eu expliquei para ele, então, o nosso ciclo de potência para que ele tivesse essa compreensão. E esse ciclo é composto por 4 elementos. P, potencial. A, ação. R, resultado. E C, crença. Ambos se influenciam, criando este ciclo, sempre no mesmo sentido. Eu vou apresentar para vocês agora um papel aqui simples para que você tenha essa compreensão. Então aqui nós temos potencial, ação, resultado e crença. Quando a gente fala em potencial, nós estamos falando de emoções. Nós estamos falando daquilo que nos move, né? Nós somos movidos por valores emocionais, nós somos movidos por emoções o dia inteiro. São fórmulas químicas no nosso cérebro baseado numa série de fatores. Essas emoções, elas influenciam as nossas decisões, para mais ou para menos, para mais decisões, para decisões e ações mais intensas. Então é por isso que potencial
segue direto para ações. É claro que entre potencial e ações nós temos ali no meio um D de decisões. Então, se esse potencial está gerando mais ações, é porque o potencial é alto, né? Há uma tendência de que seja mais alto. Essas ações, sendo em mais quantidade, sendo ações massivas, elas geram mais resultados, que tem uma tendência de gerar um aumento de crença para qualquer lado. Se os resultados são positivos, você aumenta a crença no sentido positivo, no sentido de acreditar cada vez mais. Se o resultado é negativo, você tende a diminuir a sua crença naquelas ações, naquilo que você acabou investindo. O que acontecia, em especial com o meu cliente, é que ele havia tido perdas nos últimos meses, né? Fez investimentos altos, teve perdas, isso criou uma espécie de trauma baseado na dor, obviamente, na dor da perda, e isso criou um impacto direto emocional, um impacto direto num registro doloroso que influenciou através do medo a ele não investir mais. Então ele me perguntou como eu faço para solucionar isso. E para solucionar esse caso, nós tivemos que ir direto no elemento crença. O que havia caído nele foi a crença. A crença caindo, cai o potencial. A crença caindo, cai o potencial. O potencial caindo, cai as ações. As ações caindo, você não vai ter resultado. E é isso que acontece. No caso dele, ele teve muito medo, o potencial foi baixo, caiu. Com o potencial baixo, as ações foram nenhumas e o resultado foi zero e a crença, enfim, ficou intocada, ficou ali como ela estava antes, a crença de que realmente ele não deve investir. Com isso, o ciclo continuou funcionando de maneira pobre, de maneira pífia. O que nós precisamos fazer para corrigir essa questão? O que nós fizemos? O que eu fiz especificamente com ele para que essa mudança acontecesse? Primeiro, entender que a expectativa estava influenciando ele de maneira muito equivocada, gerando nele um potencial de medo muito grande. Por quê? Porque ele estava projetando um investimento muito alto. Então a estratégia foi diminuir ao máximo essa expectativa para a gente primeiramente corrigir a mente, corrigir o processo emocional, para que, através de uma correção de processo emocional, a gente corrija a quantidade de investimentos, a quantidade de ações, né? Para gerar o resultado, para gerar crença, para gerar potencial. Ok? Então nós atacamos a crença. Como nós atacamos a crença? Baixando a expectativa de investimento e fazendo 3, 4, 5 investimentos menores, apenas para corrigir o registro emocional associado ao medo e assim criar paulatinamente um aumento de potencial voltado para o aumento das ações. É claro que nós temos aí uma série de elementos que envolvem esses 4 pontos principais: potencial, ação, resultado e crença. Né? Como, por exemplo, expectativa, como, por exemplo, decisões, como, por exemplo, mudança de significado. Tudo isso influencia e faz com que a gente corrija todas essas questões que envolvem o ciclo de potência no sentido de favorecer, de ajudar as pessoas, de ajudar o investidor, de ajudar o trader, enfim, todos aqueles que trabalham com o mercado financeiro. Mas o principal, inicialmente, é a gente trabalhar o fator emocional, para que o fator emocional, por si só, movimente o resto do ciclo. O resto do ciclo a gente pode sim influenciar com estratégias diferenciadas. Esse ciclo, como eu disse, ele tem... Eu costumo dizer que ele tem uma tendência a fazer o rico ser mais rico e o pobre ser mais pobre. Por quê? Porque o rico de forma inteligente acaba sabendo projetar esses potenciais, projetar essas ações, sabendo significar os resultados e não permitir que a crença em algum momento ela se diminua, ou seja, ele sabe projetar de uma forma a conduzir expectativas e significados para fazer com que o potencial se mantenha alto. E, além de tudo, no meio desse ciclo todo, há vários elementos de estratégia. Você muda a estratégia, você também muda o resultado. Então, assim, é um ciclo bastante complexo, muito interessante de se entender. Mas a tendência do pobre é uma tendência muito parecida, porque o que acaba acontecendo é o potencial é baixo, as ações são baixas, os resultados são ruins,
e com os resultados sendo ruins, ele acaba criando aquela crença. De fato, eu não faço sucesso, eu não vou ser rico nunca, e etc. E o potencial segue baixo, as ações seguem baixas, e ele acaba fazendo só o arroz com feijão e não tendo muitos resultados na vida. Então é importante entender que esse ciclo ele apresenta um método, apresenta uma análise muito interessante para que as pessoas entendam o que está acontecendo com elas e de que maneira elas podem fazer os ajustes necessários para obter melhores investimentos e melhores resultados no futuro, tá? Eu espero que eu tenha contribuído para vocês, tá? Um grande abraço, fique com Deus.